Bom sábado, irmãos, a todos os irmãos que estão na sala. Bom sábado, irmão Luiz Augusto. O irmão Rogério Buzzi está conosco aqui também. Bom sábado, irmão. Os irmãos que já estão na sala, o Diego Ferreira. Bom sábado, irmão. Bom sábado, Rosa Prato, lá de Maceió, querida irmã. Maria Renata está conosco também. Demais irmãos que estão na sala e não entraram ainda no chat. Bom sábado a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais esse estudo. Nós não vamos fazer a segunda parte do estudo passado. Nós vamos fazer esse estudo de hoje, Mateus 25, 24. Talentos e o conhecimento de Deus. E no próximo sábado a gente volta com a segunda parte daquele primeiro estudo que nós iniciamos. O estudo passado. O irmão Luiz Augusto está conosco na sala, vai fazer a oração inicial, em seguida a gente passa a palavra para o irmão Rogério Buzzi. Luiz Augusto. Amém, irmão. Amém, irmão Marcelo. Graça e paz a todos os irmãos aqui da sala interna e da sala externa. Amém. Vamos orar, né? Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui mais um santo sábado na Tua presença, Pai. Que o Senhor possa derramar Tuas bênçãos, o Teu Santo Espírito no nosso coração, em especial unja a boca do Teu servo, irmão Rogério, para que ele nos traga esta verdade presente, este sustento ao nosso tempo tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Que possamos aprender a cada vez mais esse privilégio, este pouquinho que o Senhor nos dá, que é tão bom, que é tão maravilhoso, para termos uma vida tão tranquila, mesmo mediante a tantas tribulações, Pai. Como o Senhor mesmo nos disse, conhecereis a verdade vos libertará. Nós queremos ser libertos, Pai, pela Tua verdade, a Tua única verdade, que nós vamos escutar da Tua própria boca, pelo Teu instrumento aqui na terra, Pai. Isso é o que nós te pedimos e imploramos, pelo nome do Teu Filho, neste momento agora, Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão Rogério, com o irmão. Amém. Um bom sábado a todos os amados irmãos e irmãs. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, seja conosco nesta tarde. E que os nossos corações estejam de fato abertos a toda palavra que vem da boca do Senhor. O tema de hoje, ele inclusive está sendo colocado no tempo do que seria a segunda parte do estudo nosso passado, mas há uma razão para isso. É um estudo que eu já passei alguma coisa sobre ele uma vez, não é um estudo que eu gosto de fazer, Deus sabe que eu não gosto de fazer esse tipo de estudo. Como servos de Deus, nós temos que aprender a compartilhar aquilo que Deus nos dá, no momento que Ele nos dá. Infelizmente, está se levantando no meio do povo de Deus, novamente, dúvidas sobre diversos temas, e esse é um dos temas que tem, inclusive neste momento, gerado bastante discussão em meio àqueles que querem servir a Deus. Estamos falando em meio àqueles que querem servir a Deus. O estudo de hoje não é uma defesa de opiniões, não é uma defesa de uma crença, é uma defesa do que acredito ser a palavra de Deus, devidamente colocada no seu contexto. Nenhum de nós tem o direito de ensinar o que acha, nenhum de nós tem o direito de ensinar o que pensa, nós temos apenas, o único direito que temos diante do Senhor é de explanar a palavra de Deus segundo a entendemos. E aí, nós colocamos esse estudo diante de cada um dos irmãos e irmãs, para que cada um agora, pelo discernimento que Deus lhe deu, aceite ou rejeite. Isso, toda a palavra de Deus, todo o estudo da palavra de Deus, todo o mandamento, todo o ensino, todo o pedido de Deus aos seus servos é em realidade uma espécie de ordenança, porém não é uma ordenança arbitrária, é uma ordenança baseada sempre no livre-arbítrio. Deus intervirá nesta terra finalmente de uma forma toda especial,
quando o livre-arbítrio dos seus servos for retirado. Quando aqueles que escolherem o sábado finalmente para servir a Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, quando eles forem impedidos de servir ao Senhor pelo seu livre-arbítrio, é que Deus vai intervir. Hoje, eles ainda não são impedidos em todas as maneiras, mas quando eles forem impedidos e forem obrigados a transgredir o mandamento do Senhor, colocando ou aceitando um sábado espúrio no lugar do verdadeiro, é que Deus intervirá. Então, tudo que Deus nos ensina hoje, tudo que Ele pede, tudo que Ele ordena, está baseado e facultado ao livre-arbítrio, que Ele próprio não agride. O próprio Deus respeita o livre-arbítrio. Então, quando se colocam situações do tipo, não, mas isso não é uma ordem, isso não é um mandamento, isso não é... Na verdade, toda a palavra de Deus é uma ordem dele em relação aos seus servos. Não é aos gentios, obviamente, né? Porque Deus tem o direito de ordenar aos seus servos, ele não precisa pedir nada para os seus servos. Um servo é um servo, ele escolheu servir, Deus pode simplesmente ordenar, porque sabe que o servo obedece, né? Então, tudo aquilo que Deus pede a um servo é, na verdade, uma ordem, porque o nosso Deus não precisa pedir como um homem pediria a outro, como se fosse um favor. Em cima disso, eu queria convidar os irmãos a imediatamente ler o que está escrito no livro de 1 Coríntios 10, 11. 1 Coríntios 10, 11. É o tipo de frase, irmãos, que nós vamos ter que repetir quantas vezes forem necessárias. Porque 1 Coríntios 10, 11 não lança um estudo. 1 Coríntios 10, 11 lança um conceito que deve ser entendido pelo povo da verdade presente. Essa frase deve estar no nosso coração, irmãos, porque se nós não entendermos esta frase, se não entendermos o contexto em que ela foi colocada, se não entendemos o que Deus quer que entendamos a partir desta frase, nós sempre teremos dificuldade. Sempre. O diabo sempre terá uma arma e sempre trará, entre aspas, novas doutrinas no nosso meio, porque não entendemos esta frasezinha que é crucial para o povo da verdade presente. 1 Coríntios 10, 11, então, é dito: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Esse texto de 1 Coríntios, ele está aplicado logo após ter mostrado toda a trajetória do povo de Deus no passado. Então, tudo o que aconteceu naquele então, desde que o povo de Deus sai do Egito, desde que começa a receber as leis de Deus, desde que começa a receber as ordenanças de Deus, desde que começa a sua trajetória em cada um dos efeitos, em cada um dos acontecimentos, em cada um dos fatos, tudo aquilo era tão somente figura para nós. Nós devemos olhar para tudo aquilo que aconteceu e não imaginar que aquilo foi uma história restrita àquele tempo, mas sim figuras. E foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Gravem, amados irmãos e irmãs, todos que nos escutam hoje, todos que nos escutarão no futuro, isto é um conceito para estudo da palavra de Deus. A diferença entre o povo de Deus, os servos de Deus, aqueles que servem de fato a Deus no momento presente, na verdade presente, é entender que tudo isso lhe sobreveio como figuras para eles e estão escritas para aviso nosso a quem são chegados os fins dos séculos. Tudo aquilo lá foi registrado para nós. Então, muito cuidado a partir de hoje por emitir palavras do tipo, não, aquilo era para os hebreus do passado. Não, irmãos, não era. Foi escrito para nós, para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Tudo aquilo é lição para nós. Tudo aquilo era válido para nós, muito mais do que para eles. Do que para eles, aquilo foi tudo para ensino nosso, porque nós precisamos muito mais das lições que eles tiveram naquela época do que nós. Enquanto eles caminhavam rumo a uma Canaã terrestre, nós rumamos rumo a uma Canaã celestial. Pergunta simples, irmão, qual é mais importante? A Canaã celestial ou a Canaã terrestre? Por isso, tudo aquilo era uma figura. A Canaã terrestre que eles atingiram finalmente era uma figura da Canaã celestial que nós buscamos. O mar era uma figura
do verdadeiro batismo que nós temos. As serpentes que picavam eles, fazendo com que o veneno corresse na veia deles, era apenas uma figura do veneno da serpente que corre nas nossas veias hoje. Aquela madeira levantada, aquela cruz levantada como uma serpente, era apenas uma figura do grande Salvador que um dia morreria pelos nossos pecados, assumindo sobre si todos os pecados da humanidade. Tudo aquilo, absolutamente tudo, era figura para nós, a quem são chegados os fins dos séculos. E eu queria, então, que a gente pudesse raciocinar com base nos talentos e o conhecimento de Deus. O que tem a ver os talentos que Deus dá com o conhecimento dele? O que tem a ver o conhecer a Deus com os talentos que ele nos dá? O que são talentos? Hoje, milhares ou milhões de pessoas que se dizem cristãos buscam o sucesso financeiro e procuram igrejas que lhes deem isto. Mas seguramente, para qualquer cristão de verdade, se lhe fosse concedido um só pedido hoje, a cada um de vocês que nos escutam, qual seria a escolha? Se um anjo agora dissesse, escolham o que vocês querem, qual seria a tua resposta? Eu acredito que todo servo de Deus diria, dá-me a vida eterna. É só o que eu quero. Mas mesmo esses que querem a vida eterna hoje, não a valorizam de tal modo a entender como é que ela nos é concedida. E a palavra de Deus responde. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único verdadeiro, Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna deve ser valorizada e deve ser encontrada pelo conhecimento de Deus. Por isso o texto, talentos e o conhecimento de Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? No texto bíblico que encontramos, nós vamos ver como isso é ensinado. Irmãos, se nós pegarmos no livro de Mateus, no capítulo 25, eu peço ao Marcílio que nos auxilie, 25, os irmãos vão perceber, e óbvio, Mateus 25 é dado logo após também o sermão profético de Jesus. E pouco antes, ele diz assim, 25:1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram em conta do esposo. Então, não era antes, não antes. É apresentada a profecia de Mateus 24, um tempo em que Cristo seria expulso das igrejas. Por isso começa Mateus 24, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo... Então, num tempo em que Cristo seria expulso das igrejas, mas ao mesmo tempo em que Cristo seria expulso das igrejas, as pessoas usariam Cristo nas camisetas, usariam Cristo nos adesivos, usariam símbolos que eles pensam ser cristãos nos veículos, frequentariam igrejas, mas teriam Cristo na boca, mas longe do coração. É nesse tempo, então, que se levanta poderosamente essa mensagem. E a mensagem, então, que diz, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, etc, etc, etc. E logo após, a partir do versículo 14, que é o nosso objeto de estudo hoje, ele diz, porque isto é também como um homem, então o reino dos céus é também como um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Prestem atenção, amados irmãos e irmãs, nisso. Cristo, a parábola agora mostra Cristo, que partindo para fora da terra, logo após ter morrido. Então, peraí. Estamos falando de uma profecia do passado ou do futuro? Uma profecia do futuro. Está mostrando que aqui, o homem aqui é Cristo, por isso é mostrado Cristo, por quê? Porque é Jesus, Cristo tendo sido feito homem. Este homem, então, Jesus Cristo, parte para fora da terra, quando ele diz, eu vou e vou enviar-lhes o Consolador, chama os seus servos antes disso e entrega-lhe os seus bens, talentos, dinheiro, habilidade para pregar, palavra de Deus revelada,
O Espírito de Deus em abundância, lembre-se que em Cristo habitava a plenitude da divindade, nele habitava a plenitude de Deus, por isso as coisas de Deus vêm através dele, por isso o Espírito de Deus vem através de Cristo, porque antes que Cristo morresse, o Espírito não havia sido dado em toda a sua plenitude, porque não houve um homem na terra capaz de receber o Espírito de Deus em sua plenitude. A partir de Cristo é que passa a habitar a plenitude de Deus num ser humano, e agora esta plenitude passa a estar à disposição dos servos de Deus. Então os bens aqui são dons, dinheiro, é preciso que fique isso muito claro, dinheiro e tudo aquilo que faz parte das coisas de Deus. Até porque tudo é de Deus, nada é nosso. A um, então, ele deu 5 talentos, algumas versões diz claramente dinheiro, a um deu 5 dinheiros, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Talentos, então, irmãos, o talento é uma forma de medir. Então, quando ele diz a um deu 5 talentos, a um ele deu meios, formas medidas. A outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. É como se dissesse, a um ele deu 5 metros, a outro ele deu 2 metros, a outro deu 1. Só que esse metros, ou essa forma de medir, que é o talento, ele seria como se dissesse, a um deu 5 quilos de ouro, a outro deu 2, a outro deu 1. A um deu 5 QIs, muito acima do que os outros. A um deu 5 capacidade mais de fazer tal coisa. Enfim, esses números baseados em talentos são a medida que ele dá a cada um. Agora, é errado imaginar que ele deu 5 de tudo para um e deu 2 de tudo para um. Não. Um vai ter 5 talentos ou 5 bens de uma determinada coisa, enquanto o outro vai ter só um. No final das contas, Deus faz tudo com muito equilíbrio. Um consegue pregar um pouco melhor, outro tem uma habilidade melhor para poder trazer as pessoas aos pés da cruz, outro tem habilidade para fazer amizade, outro tem habilidade para ensinar, outro tem habilidade para a oração, outro tem mais habilidade para a cura, e assim vai. Deus vai distribuindo os seus dons. Mas é preciso que se entenda, em primeiro lugar, que a distribuição dos dons é dada aos servos de Deus e não a outros. Irmão Marcílio, os irmãos estão conseguindo ouvir com clareza? Ô, irmão, perfeito, o som está perfeito. Ok. Da outra vez estava um pouco baixo, eu estou vendo que de vez em quando a internet é que ela dá uma picotadinha, mas então os irmãos estão ouvindo bem? Está perfeito, Rogério. Amém. Ok. Versículo 15. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Eu quero que os irmãos tenham muito claro isso no coração, meus amados irmãos e irmãs, tá? Esses talentos que Deus dá, eles se resumem em várias coisas. Quando nós dizemos que esses talentos, eles significam qualidades, habilidades, dons, de um modo geral, dinheiro e pessoas, é que nós vamos compreender como a palavra de Deus realmente pode resumir e ensinar coisas que aparentemente são complicadas de se entender. É que nós formatamos a palavra de Deus de tal maneira e não aceitamos, e esse é o pecado dos laodicenses, rico, enriquecido, de nada tendo falta. Nós encontramos na palavra de Deus que Jesus disse, por exemplo, que o joio e o trigo, que o joio são os gentios e o trigo são realmente os servos de Deus, e nós ficamos só com isso, mas nós nos esquecemos que Jesus também disse que o joio é a falsa doutrina, porque quando ele fala da palavra de Deus, ele fala da semente, e quando ele está falando da semente, ele está falando da palavra de Deus. Então o trigo ali é a verdadeira palavra de Deus, enquanto o joio é a falsa palavra de Deus. E nós precisamos aprender que a palavra de Deus, ela deve ser entendida em tudo aquilo que Deus nos diz.
O servo vive de toda palavra que vem da boca do Senhor. Por isso, quando nós colocamos o talento, tem um pastor que diz, não, o talento é isso, e é só isso, e não é verdade. Ele estudou apenas aquilo, e então ele entende que aquilo é tudo que a palavra de Deus tem a ensinar. Quando não é. A palavra de Deus, irmãos, no céu nós ainda vamos estar aprendendo muito dela. Ela é perfeita, ela não está restrita nem a tempo, nem insinuações do ser humano. Versículo 16, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Tendo ele partido, o que recebeu o dom de ensinar, negociou esse dom, trabalhou esse dom e recebeu mais dom. Aquele que recebeu a capacidade de aprender na Bíblia, estudou a Bíblia e aprendeu ainda mais. Deu de Deus, de Cristo, um pouco da palavra de Deus. Quando Cristo partiu, continuou a estudar aquilo que aprendeu de Cristo e hoje ele sabe mais. Resumindo, claro que aquelas pessoas descansaram. Estamos falando do que você recebeu de Cristo no início. Quando você resolveu servir a Ele, você recebeu talentos. Você percebe que recebeu talentos, mas você agora faz com que esses talentos se multipliquem. Deus te deu dinheiro, você trabalhou para ter mais, e Deus pode te dar mais. E assim vai. Mas o importante é entender o objetivo. Deus te confiou quando você imediatamente aceitou a Cristo como teu Salvador, Deus te confiou primeiro tua família, e você começou a trabalhar na tua família. E enquanto trabalhava na tua família, você começou depois a trabalhar com outros irmãos e irmãs, e foi angariando cada vez mais. Que você ensina a palavra de Deus, e pessoas vão aos pés da cruz, são os talentos principais, aqueles que Deus mais ama. Os principais talentos que ele confiou aos servos, lembrem-se que as pessoas foram confiadas aos servos de Deus, está sobre nós, irmãos, está o sangue dessas pessoas, somos nós que ensinamos a palavra, somos nós que devemos buscar essas palavras, essas pessoas, que são os verdadeiros talentos de Deus. E aí, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outro 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro. Aqui aparece pela primeira vez com muita clareza o dinheiro do seu senhor. Dinheiro do seu senhor. Mas ele não recebeu o dinheiro do Senhor? Recebeu. Por que então o Senhor diz que é dele? E nós vamos entender mais à frente por que o Senhor, embora tendo dado, diz, é meu. E ele escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 dons, 5 dinheiros, 5 almas, isso, aquilo, eis aqui outros 5 que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu conhecia-te. Por isso o título, talentos e o conhecimento de Deus. Eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Eu conhecia-te. Este é um que se diz servo de Deus. Ele pensa que conhece a Deus, mas o Deus que ele conhece, ele aprendeu com pastores, ele aprendeu com padres, e ele aprendeu com igrejas que ensinam que Deus, se você não for um servo perfeito, vai finalmente para o inferno e vai queimar por toda a eternidade. O Deus que ele conheceu, na verdade, é o Deus que ele aprendeu dos pastores,
padres, papas, bispos, cardeais e igrejas babilônicas, que não conhecem o seu Senhor. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você olhar, se você tiver dúvidas de quem é Deus, mas espera aí, esse Deus ele era meio duro, no passado ele matou um monte de gente, mandou matar, mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Não há como conhecer a Deus se não for em Cristo Jesus. Por isso, a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Procure olhar para Cristo e você verá quem é Deus. Se você conseguir olhar para Cristo e conseguir me convencer que Cristo matou uma só pessoa, eu aceito que Deus é um tirano. Se você conseguir me convencer que Cristo deixou de ser bom por um segundo, eu aceito que Deus não é bom, que Deus é duro. Se qualquer pessoa nesse planeta conseguir olhar para Cristo e encontrar nele um só ato que não tenha sido um ato de puro amor, eu posso em algum momento imaginar que Deus, afinal de contas, não é tão bom assim. E eu poderia daí sim concordar com este homem que disse: tu és um homem duro. Agora veja o erro. Que ceifas onde não semeaste. Quem foi que deu todos os talentos ali para eles? Foi Deus. Então ele não estava querendo ceifar onde não semeou. Foi ele quem deu tudo, foi ele quem deu a capacidade. É ele quem nos dá dinheiro, é ele quem nos dá capacidade, é ele quem nos dá energia, é ele quem nos dá vida, é ele quem nos dá o Espírito Santo, é ele quem nos dá tudo. E ele pede então que nós devolvamos a ele uma parte daquilo que ele nos deu. Só aqui nós já teríamos o suficiente para derrubar a ideia que está se alastrando hoje no meio do povo de Deus, de que o dízimo não deve ser devolvido ao Senhor. Só aqui nós já teríamos o suficiente para entender a verdade, e argumentos surgem do tipo: Jesus não ensinou o dízimo. Não. Me provem, amados irmãos e irmãs, que Jesus ensinou o sábado. Está em que capítulo e versículo do Novo Testamento está escrito que Jesus disse assim: guardem o sábado? Repito, que ele tenha dito categoricamente guardem o sábado. Nunca disse. Sabem por quê? Primeiro, porque ele deu o exemplo guardando o sábado. Ele não precisava falar. Segundo, porque Cristo não precisa repetir o que já disse no Velho Testamento. Tudo que foi falado lá foi falado por Cristo, porque era sempre o Pai falando através dele. Não precisa repetir as lições do Velho Testamento, a não ser como exemplo, e porque aquelas todas eram figuras daquilo que nós devemos aprender hoje. Se escondem muitas vezes atrás, mas onde foi que Jesus disse que tinha que guardar o sábado? Onde foi que Jesus disse isso ou Jesus disse aquilo? Lá no Velho Testamento ele disse. Porque aquilo que o primogênito deu como exemplo aqui, enquanto esteve aqui, era tão somente o que ele, como unigênito, disse, enquanto não havia ainda feito-se carne. Então, o resultado daqueles que entendem que Deus é um Deus duro, que não entendem que Deus de amor é esse, o resultado natural será o versículo 25. Atemorizado, com medo de ti, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então o servo mau vai dizer: Senhor, eu fiquei com medo do Senhor. Medo? Mas por que você ficou com medo de mim? Porque o que se ensinava sobre o Senhor, finalmente, é que por mais que dissessem que o Senhor é bom, eles diziam que o Senhor criou um inferno, que vai deixar a gente queimar lá por toda a eternidade. Eu não consigo ver justiça nisso. E não há realmente justiça nisso. O problema é que esse não é o Deus bíblico. Esse é o Deus das tradições. Esse é o Deus das igrejas. Esse é o Deus dos pastores que estudam em escolas de teologia babilônicas. Esse é o Deus dos que fazem faculdade de teologia. Porque as faculdades de teologia estão contaminadas por Babilônia. E aí, atemorizado, escondi na terra o teu talento, eis, aqui tens o que é teu. Pelo menos ele teve a coragem de dizer: aqui tens o que é teu.
Claro, porque finalmente o dinheiro é de Deus mesmo. Todo ele. Porém, respondendo, porém, versículo 26, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabes que ceifa onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Você sabe isso, mas com quem que você aprendeu isso? Com quem você aprendeu que os teus dons são teus? Com quem você aprendeu que você é bom porque você é melhor que os outros? Com quem você aprendeu que qualquer dos talentos que você tem são seus porque você alcançou? Com quem você aprendeu isso? Agora, se você realmente sabe isso e acredita nisso, 27. Devias, espera aí então, dever. Ah, mas isso aí é dever. Devias, então, já que você não me conhece, e não me conhecendo, você não pode me apresentar aos outros, porque você me apresentaria aos outros como um tirano, como um Deus mau. Já que você não me conhece, já que você não me ama, e só não me ama porque de fato não me conhece, por que então você não deu o meu dinheiro, diz o Senhor? Quando é que ele diz isso? Meu dinheiro? Onde é que ele já disse isso há muito tempo atrás? Lá no livro de Malaquias. Lá no livro de Malaquias é muito claro quando ele diz: desde o dia de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me dizem: em que havemos de tornar? No que é que estamos errando? No que é que estamos longe do Senhor? No que é que não estamos sendo obedientes? E o próprio Deus responde: tá bem. Roubará o homem a Deus? Existe alguma forma de vocês me roubarem? Então vocês mesmos se perguntam: roubará o homem a Deus? Mas vocês me roubam. E dizem, e ainda perguntam para mim: em que te roubamos? E vocês ainda me perguntam: Senhor, mas no que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor, não eu. Não é ministério, não é defesa própria, é o Senhor que está falando. Se você puder ouvir Cristo falando ao teu coração hoje, é hoje isso. Isso era uma figura, e foi escrita para aviso nosso, para advertência nossa, a quem os filhos dos tempos têm chegado, para que a gente não erre como eles erraram. Nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubam. Quem? Os levitas? Não, vocês. Toda esta nação, toda nação que se diz cristã, me rouba. Toda esta nação, não é os levitas que roubam. A gente tem ouvido aí, não, eram os levitas que roubavam. Não é, é a nação toda. E agora vem o que fazer para tornar a Deus, neste particular. Trazei todos os dízimos. O que é todos? De todos os bens que você recebeu, devolva o dízimo. De tudo, talento, qualidades, habilidades, dinheiro, pessoas, devolva a Deus o que você recebeu. Teus filhos não são teus filhos, você deve devolver a Ele, Senhor. Mas no dinheiro especificamente, Ele quer os dízimos, que é dele. Trazei todos. Ah, mas o dízimo era de trigo. Ah, mas o dízimo era de cevada. Trazei todos os dízimos, tudo. Abraão deu o dízimo de tudo. Trazei todos os dízimos. Aonde, Senhor? À casa do tesouro. Ah, mas, Senhor, a casa do tesouro foi destruída com o templo, verdade? Aquilo era uma figura de onde deveria ser dado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Razão. Por que, Senhor? Para que haja mantimento na minha casa. Tragam os dízimos. Traga a tua habilidade. Traga os dons. Traga os 10%
para que haja mantimento na minha casa. Mantimento na minha casa, palavra de Deus. Minha casa começa sendo no coração das pessoas, o templo do Espírito Santo, começa sendo na igreja verdadeira de Deus, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. A casa do tesouro é o local onde você deposita o dízimo para o Senhor, onde o verdadeiro tesouro, que é a palavra de Deus, está sendo repartido. Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois façam prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas, não da terra, janelas do céu, as janelas do céu vão se abrir, nós receberemos abundância do Espírito de Deus, receberemos abundância da palavra de Deus, receberemos abundância da divindade de Deus, para que possamos compartilhar com os outros aquilo que é o mais importante. O verdadeiro tesouro é a palavra de Deus. Esta palavra de Deus que tem que ter em abundância para que nós possamos buscar cada vez mais almas para colocá-las aos pés de Cristo. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres, elas virão. Jesus disse, olhai o campo que já está branco para a ceifa. Irmãos, as pessoas virão. Virão em grande quantidade. Quando nós abrirmos o nosso coração e entendermos de uma vez por todas que nós precisamos colaborar com a causa de Deus. Hoje, existem 2 obreiros, onde poderia haver 15, onde poderia haver 30. Não é desculpa para os servos de Deus. Não é desculpa para os servos de Deus. Que os pastores hoje façam o que façam com o dízimo sagrado do Senhor, e a gente use isso como desculpa para achar que não se deve mais devolver aquilo que pertence a Deus. O que é dele é dele. Não é porque os pastores fazem tudo errado que nós devemos eliminar o plano daquilo que Deus estabeleceu para que a sua causa avance. Eles se acertarão com Deus. Deus vai finalmente cobrar deles. Porque esse servo mau e negligente foi cobrado. E ele vai cobrar de cada um. Agora, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Frutos da vossa terra. Os grandes frutos da terra são aqueles que finalmente irão servir de fato ao Senhor. É o fruto do nosso trabalho. O fruto do nosso trabalho espiritual irá gerar frutos espirituais, irmãos. Sempre a palavra de Deus, ela busca primeiramente as coisas espirituais. Buscai primeiro as coisas espirituais, buscar primeiro o reino dos céus e o demais lhe será acrescentado. Nós não podemos mais ler a palavra de Deus imaginando que Deus está preocupado com trigo, com cevada, com feijão, com arroz, irmãos. Deus está preocupado com a sua palavra. Ele está preocupado com que os seus servos levem a palavra. E se você hoje não tem condições, por qualquer razão, eu não posso, Senhor, eu tenho meu trabalho, eu não tenho como compartilhar a tua palavra, amém, dê então o meu dinheiro aos banqueiros, é o que o Senhor diz. Irmãos, vejam o texto, voltando aqui para Mateus 25, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei, sabe tudo errado, não me conhece, não aprendeu a me amar, devias então ter dado o meu dinheiro, aquilo que pertence a ele, ele te deu 100%, ele te pede 10 de volta, que é dele, e ele te pede 10, ele poderia já ficar com os 10, mas ele não fica porque ele te deu o livre-arbítrio, é um pacto que você faz com ele, baseado no amor. Por isso, deve-se conhecê-lo, ele trabalha assim, se você não conhece a ele, você não vai entender o que ele te diz. É desta forma que ele trabalha, e ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. O que eu disse em Malaquias, eu estou repetindo aqui. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quem são os banqueiros? Os banqueiros são os pregadores,
Os banqueiros são os ministros, os banqueiros são os missionários, são aqueles que têm o coração cheio das coisas de Deus, são aqueles que estudam para repartir as coisas de Deus, eles enchem-se do tesouro de Deus, da palavra de Deus, e eles então administram as coisas de Deus. Os banqueiros não são os que são donos, são os que administram as coisas sagradas do Senhor, são os levitas do passado e são os levitas do presente, são os sacerdotes do passado e são os sacerdotes do presente, os verdadeiros, não os falsos. Estes são os banqueiros, porque eles têm no seu coração aquilo que é de mais sagrado, administram aquilo que é de mais sagrado, que é a palavra do Senhor. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Deus ensina que não se deve cobrar juros dos irmãos. Nunca tratar os irmãos com usura. Como pode então que o próprio Senhor vem e diz com juros? Almas, irmãos. Os juros que Deus espera são apenas almas para Ele. Esse é o verdadeiro juro. Almas. Deus não quer dinheiro de volta. Deus não quer talentos de volta. Deus não quer nada disso. Ele quer almas. Ele morreu pelas almas. Cristo veio a essa terra morrer pelas almas. Finalmente, o grande tesouro de Deus, o tesouro final, são estrelas na coroa do Senhor Jesus e estrelas na sua coroa. Almas finalmente lançadas aos pés da cruz. Estes são os únicos juros que Cristo espera do ser humano. Então, irmãos, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro. Esse servo é um exemplo daqueles que hoje conhecem apenas o Deus que lhe é apresentado nas igrejas, como disse. Esse crente, entre aspas, mostra claramente que não conhece a Deus. Pensa que conhece. Por não estudar a palavra de Deus com profundidade, por ele mesmo, tem uma visão completamente equivocada desse Deus. Ele serve a Deus por medo e não por amor. Deus é amor. E ele não somente diz, mas ele prova isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Devolver os dízimos, dar ofertas, dedicar tempo ao trabalho para Deus. Tudo isso apenas demonstra que eu conheço a Deus e o amo. Deus confia os talentos aos seus servos. Dinheiro, pessoas, habilidade, tempo, sabedoria, conhecimento, com o único objetivo de beneficiar o próximo e a nós mesmos. Se os homens cumprissem o seu dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor haveria por pão espiritual, nenhum sofredor em penúria, desagasalhado em necessidade. É a infidelidade de homens que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Se aqueles a quem Deus fez mordomos tão somente utilizassem os bens do seu Senhor no propósito pelo qual lhes foram entregues, esse estado de sofrimento não iria existir. O Senhor prova os homens dando-lhes abundância de bens, tal como provou o rico da parábola. Se nós nos mostramos infiéis, o que será de nós? Somente os que resistiram à prova, os que foram encontrados fiéis, os que obedeceram às palavras do Senhor na prática da misericórdia, na utilização dos recursos para a divulgação do reino de Deus, somente estes ouvirão dos lábios de Jesus: bem-estar, servo bom e fiel. Não falo aqui quem se salva e quem se perde, não é disso que se trata. Estamos falando de servos de Deus, aqueles que realmente querem servi-lo. Foram estipulados por Deus como meio para se propagar o evangelho. Ofertas, não as alçadas, ofertas voluntárias para ajudar os pobres e os necessitados. Lembrem-se que foram pelas ofertas que se construiu o santuário, não pelo dízimo. Com seus dízimos, podemos impulsionar as mensagens, podemos fazer com que chegue a outras pessoas e, de fato,
nós teremos muitas pessoas servindo a Deus de fato, quando nós compreendermos a maravilhosa missão e oportunidade que está diante de nós. E quero ler aos irmãos, no livro de Malaquias, um pouco mais sobre esse aspecto. Malaquias 3, irmãos. Lembre-se, figura escrito para nós, a quem os fins dos tempos têm chegado. Prestem atenção nisso, por favor, amados irmãos. Malaquias 3, a partir do versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Irmãos, prestem atenção nesse texto introdutório de Malaquias. Está falando de passado ou futuro, irmãos. Envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. João Batista. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1:3. Futuro, irmãos. Irmãos, nós que somos a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor e ensinando as pessoas a endireitar as suas veredas, voltar-se para o Senhor, voltar-se para a verdade presente, entender o que Deus espera, preparar um povo para Cristo que está vindo. Somos nós. Malaquias abre mostrando a nossa missão, o nosso trabalho, irmãos, o nosso tempo. E de repente virá o seu templo, Senhor. Cristo veio e entrou no templo. O templo foi construído para ele. O templo, irmãos, que levou quase 46 anos para ser construído, foi levantado basicamente porque no tempo de Deus o verdadeiro fundamento deveria adentrar aquele templo. E as pessoas não entenderam e finalmente deram mais valor ao templo do que o próprio fundamento. De repente virá o seu templo, Senhor. Cristo virá. Veio no templo físico naquela época, mas ele quer vir no teu templo. Somos o templo do Espírito Santo. Ele prometeu e está derramando do seu Espírito sobre nós para que ele possa habitar neste, que é o templo do Espírito Santo. É esse templo que estamos falando. O templo foi destruído naquela época porque roubou o verdadeiro coração dos homens de Deus. Hoje, Cristo quer habitar no seu e no meu coração. Por isso ele diz, viremos e faremos morada em vocês, não nas igrejas. É isso que ele quer morar no teu coração. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Note o que está falando Malaquias, irmãos. Quem suportará o dia da sua vinda, futuro? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi. Ah, não, mas o dízimo era para os levitas. Então você não é um filho de Levi. Você só pode ser um filho de Levi se aceita isso pela fé. No momento que você diz era para os filhos de Levi, você está imediatamente se desqualificando. Assim como você se desqualifica de ser um servo de Deus quando você diz o sábado era para os do passado. Você automaticamente está se desqualificando. Jesus está dizendo aqui que ele purificará os filhos de Levi. Se você não se sente e não acredita que é um filho de Levi, sinto muito, mas Deus não vai purificar você e não vai afinar você como ouro, como prata, porque você não acredita que é um filho de Levi. Como ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Quando? Quando Deus puder, em primeiro lugar, convencer você que você é um filho de Levi. Que você é um sacerdote escolhido, que você foi um dos escolhidos para cuidar das coisas santas de Deus, do santuário de Deus na terra. Não, mas como pode ser? Pode, da mesma forma que ele tinha aqueles sacerdotes e tinha aqueles homens, os levitas, para cuidar das coisas sagradas de Deus, ele tem também hoje, porque tudo aquilo era figura do verdadeiro santuário de Deus. Nós fomos chamados por Deus para, como filhos de Levi, os levitas da geração moderna, cuidar do santuário do Senhor, cuidar primeiramente deste que é o templo do Espírito Santo e cuidar também das pessoas que estão aí, que devem ser templos do Espírito Santo, mas não sabem. É deles que nós temos que cuidar. Nós temos que alimentar o povo de Deus, alimentá-los com o verdadeiro pão do céu, porque esse é o nosso trabalho como levitas. E a oferta de Judá e de Jerusalém,
A oferta de Judá, da liderança, daqueles que estão à frente, de Jerusalém, o povo de Deus, a cidade de Deus, será agradável ao Senhor. Como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. Quando isso ocorrer, eu vou chegar para vocês em juízo, eu vou chegar para cobrar, eu vou chegar para, como advogado de vocês, libertá-los. E eu serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor não mudou. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ah, mas isso era para os filhos de Jacó. Será? Desde os dias de vossos pais vos desviaste. E aqui ele entra em onde está o problema. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Irmãos, não é essa a realidade do mundo de hoje. Não é essa a realidade daqueles que se dizem servos de Deus. Não é essa a realidade daqueles que se dizem cristãos. Não é essa a realidade. Se desviam dos mandamentos do Senhor. Todos eles. Dizem que os mandamentos não estão em vigor. Senhor, irmãos e irmãs, nós faremos parte desse grupo. Então, e diz a nós. Vocês se desviaram dos meus estatutos. Nós dizemos, não, Senhor, nós guardamos a tua lei. Nós procuramos guardar o teu sábado, nós procuramos fazer isso para fazer aquilo, e ele vai mostrar onde estamos errando. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, se não os guardaste, tornai-vos para mim, voltem para mim. Mas, Senhor, nós guardamos os teus mandamentos. Voltem para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, no que nós temos que voltar para o Senhor? E aí ele pergunta, roubará o homem a Deus? Responda-me. Roubará o homem a Deus? Vocês me roubam. E dizem, e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não adianta ficar bravo. Não adianta brigar com o mensageiro. É o Senhor quem está, por amor a vocês, dizendo, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. E ele fala isso por amor. Com maldição sois amaldiçoados, porque vocês me roubam. Sim, toda esta nação. Que esta nação é a nação dele, ele já falou, Jerusalém, os filhos de Levi, o povo dele, o povo que se diz dele. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por que falta mantimento? Porque não me dão o dízimo. Porque não me devolvem, e não devolvem corretamente. Primeiro, é para devolver. Segundo, ele diz onde? Casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? Onde se reparte a verdade presente. Você crê na verdade presente? É ali. Você não crê? Devolva onde você crê. Agora lembra-te disso. Trazer onde e para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Ah, eu tenho me alimentado de uns irmãos, tem uns irmãos que têm ensinado muito bem. Tem o irmão Marcílio, tem o irmão Júnior, tem o irmão esse, tem o irmão Luiz, tem os irmãos tal, eles têm ensinado muito bem. Mas eu devolvo lá na igreja porque eu fui acostumado. E está roubando também. Porque o dízimo deve ser devolvido onde? Na casa do tesouro. Onde você está realmente aprendendo. Com que irmãos você está realmente aprendendo. É com Júnior, é com o Marcílio, com esses irmãos que estão realmente buscando e querem se dedicar a Deus. Existem irmãos hoje que fazem parte do ministério, que queriam estar trabalhando para o Senhor e não podem porque tem que estar envolvido num trabalho secular. E isso não está certo, irmãos. Pura e simplesmente porque muitas pessoas têm roubado o que a Deus pertence. É verdade que existem pastores que estão roubando, é verdade que existem ministros que são como cães que não sabem ladrar, é verdade. Mas se você já sabe onde estão realmente repartindo o verdadeiro tesouro, haja em conformidade com a luz que Deus te deu e faça o pacto com Ele. Volte-se para Ele. Irmãos, a página hoje é a verdade sobre o fim.
tem alcançado milhares de pessoas. Não há uma só semana que a gente não receba um testemunho maravilhoso de pessoas que estavam buscando a Deus com suas lutas, com suas dificuldades, encontram a página e são alimentadas pelo tesouro da palavra de Deus. Mas, irmãos, aí, por vezes, não, de graça recebeste, de graça dai. Não é de graça. Depende de tempo, depende de talento, depende de dinheiro, para que a gente possa impulsionar as mensagens para alcançar pessoas. As pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer chegar até elas. Elas não vêm. Cristo foi buscar as ovelhas. Nós precisamos buscar as ovelhas. Elas não vêm até nós. É preciso buscá-las. E é preciso dinheiro. Para manter o santuário de Deus, precisa dinheiro, irmãos. E repito, não pensem que eu gosto de pregar isso, porque eu não gosto. Por muitos anos eu lutei com Deus. Não fiz apelos, não pedia. Nunca. E sofremos demais por conta disso. Porque é bíblico. E o que é bíblico tem que ser ensinado. Queiramos nós ou não queiramos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de ministro. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Onde está o teu tesouro, meu irmão e minha irmã? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Teu tesouro é a palavra de Deus? Teu coração vai estar ali. Sabe? Teu tesouro é uma casa nova? Teu coração vai estar ali. Carro novo? Teu tesouro é um carro novo? Teu coração vai estar ali. Mas se o teu tesouro é a palavra de Deus, você irá contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas assim como você foi. Você só foi alcançado porque alguém, de fato, dedicou tempo, dedicou talento e dedicou o dinheiro que era do Senhor para poder alcançar você. A página não existiria, pastores não seriam alimentados hoje. Eu não estou falando dos falsos pastores, eu estou falando dos verdadeiros. E todos aqueles que já têm alguma experiência no Senhor sabem, pessoas que tiveram muito dinheiro colocaram onde não deveriam ter colocado, em casas que não eram verdadeiramente a casa do tesouro de Deus. Quando aceitaram a Cristo, o inimigo agora procura tirar tudo que eles têm para que o verdadeiro evangelho não alcance as pessoas. Quando for feito isso, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós seremos um campo fértil, onde a semente flui e gera frutos para toda a eternidade. Essa é a terra, esse é o solo que Deus quer jogar a verdadeira semente, irmãos. Eis que o semeador saiu a semear, e um caiu no meio dos espinhos, outros caiu no meio do pedregal, mas um caiu em terra boa. Essa é a terra que Deus quer. Nós somos essa terra e devemos ser essa terra deleitosa, essa terra que mana leite e mel. Essa terra que mana a palavra de Deus. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizem, que temos falado contra ti? É inútil servir a Deus. Do que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos? Estamos em Malaquias ainda, irmãos. E em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos, o que adianta? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Está cheio de gente aí, Senhor, que não devolve o dízimo para o Senhor e está rico, ganha um monte de dinheiro. Isso me ofende, diz o Senhor, vocês me falar essas coisas. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Calma. Vocês dão mais valor ao dinheiro, então, finalmente, do que ao verdadeiro tesouro que eu tenho lhes dado? Eles não têm a palavra de Deus, vocês têm. Isso porque vocês não valorizam a palavra de Deus. Qualquer pessoa que valorize a palavra de Deus como deve, sabe que ganhou na loteria. Sabe que ganhou uma mega sena sozinho. Mas quem não valoriza a palavra de Deus, fica olhando para o carro e para a casa do vizinho. Fica como a esposa de Ló, olhando para trás, vendo o que perdeu quando aceitou a Cristo. Então aqueles que temerem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e os ouviu. Irmãos, no livro de Neemias, capítulo 10,
versículo 38, diz: e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. Então, o sacerdote estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Os próprios levitas, dízimo dos dízimos, nem eles poderiam deixar de devolver o dízimo ao Senhor. Marcos 12, 41 a 44. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva... Mas espera aí, o dízimo não é para as viúvas? Não, não é. Não é. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Por que essa viúva deu o dinheiro lá? Colaborar com a causa de Deus. Esse era o objetivo pelo qual ela deu o dinheiro lá. Seus discípulos disse-lhe: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Confiava plenamente no Senhor. E Jesus não disse, ela está errada. Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros. Onde foi que os outros aprenderam a devolver na casa do tesouro? Malaquias, Velho Testamento. Não havia o Novo Testamento ainda. Mas Jesus em nenhum momento disse está errado. Porém, Jesus confirma isso. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês desprezam o juízo, a misericórdia e a fé, mas vocês dizimam. E o que ele diz então? Porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vocês devem, está certo, mas não podem esquecer da misericórdia, do juízo e da fé. Uma coisa não substitui a outra. No livro de Crônicas, e com isso encerramos. No livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 7. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. Isso é oferta. Para o serviço da casa de Deus. As coisas que fazem parte do serviço da causa de Deus são as ofertas alçadas. O dízimo era para a pregação do evangelho. E finalmente, então, nós temos a mensagem que é, de fato, aquilo que nós podemos esperar se, de fato, nosso coração está voltado para as coisas de Deus. Então, agora, cada um de nós tem uma decisão a tomar. Não se trata, irmãos, de pura e simplesmente ordenança. Trata-se de fidelidade. Se no nosso coração está, de fato, a vontade de fazer aquilo que Deus nos ensina, nós certamente procuraremos andar naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo andou como nosso exemplo. 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Vocês são o sacerdócio real, a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel. Nós somos chamados por Deus, se cremos na geração eleita, no sacerdócio real. Bem, 1 Pedro 2,5. Como pedras vivas, sois edificados
casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se nós realmente acreditamos que somos esse povo, irmãos, não tem muito o que discutir. E quero finalizar apenas lendo o livro de Hebreus, no capítulo 7, irmãos. Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, vós sois sacerdotes, diz o texto, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Isso não é passado, irmãos, isso é uma promessa. Está aqui sendo relatado no livro de Hebreus para quê? E aí entendemos, à luz disso, obviamente, o próprio livro de Pedro. Vejam, irmãos. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Israel, o Israel hoje é o Israel moderno, o Israel é o cristianismo, o verdadeiro cristão é o Israel hoje. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, preste atenção, amados. Hebreus 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, ou através de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Não está falando que aboliu a lei do dízimo, está falando que um outro sacerdote se levantou e que os levitas agora é um outro povo baseado na tribo de Judá, que é Cristo. Todos aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador são ingressos na família celestial e o sacerdócio agora não vem mais a partir do Levi literal, mas vem a partir de Cristo. Então, quando você aceita Cristo e passa a ser servo do Deus Altíssimo em Cristo Jesus, você é o levita moderno, você é o Israel moderno, você é o sacerdote moderno, os servos de Deus. Que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Por quê? Mudando-se o sacerdócio, mudando o sacerdote, necessariamente se faz também a mudança da lei. É óbvio, a lei muda agora. A lei que dizia que deveria vir da tribo de Levi não vale mais. A lei agora é da tribo de Judá, da qual Cristo veio. Mudou a lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, a de Judá, da qual ninguém serviu ao altar. A tribo de Judá não servia, mas nós somos a geração eleita vindo da tribo de Judá, porque viemos da tribo de Cristo. Vai ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, mas agora sim, porque a lei mudou. E muito mais manifeste ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, Cristo, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Hoje, irmãos, nós que buscamos ser incorruptíveis, que buscamos seguir o exemplo que é Cristo, agora é que somos os verdadeiros sacerdotes, porque ele assim testifica:
Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote eterno é Cristo, dos quais os outros eram apenas figura. Os que provinham da tribo de Levi eram apenas uma figura do verdadeiro sacerdote Cristo Jesus, que viria e inauguraria uma nova lei sacerdotal, baseada agora numa vida incorruptível e não apenas numa herança da carne. Porque o precedente mandamento, o mandamento que dizia que viriam das tribos de Levi, o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Amados irmãos e irmãs, no final das contas, a história é sempre a mesma. Sempre. É pela fé. Você pode não acreditar que você faz parte da nação real de Deus. E eu não posso convencê-lo disso. Você pode não acreditar que faz parte hoje da nova tribo da qual surgem os verdadeiros sacerdotes, que é a tribo espiritual, nós estamos falando física, tribo espiritual de Judá. Você pode não acreditar que tem um chamado de Deus para ser um sacerdote. Você pode não acreditar que Deus de fato é amor. Você pode não acreditar no dízimo. Você pode não acreditar na oferta. Você não pode não acreditar em nada disso. Mas, por favor, sabendo que é pela fé, sabendo que é apenas pela fé, tenha em mente que as promessas de Deus, elas estão condicionadas àquele que crê. Então, no final, a pergunta é uma só. Crês tu nisto? Só o Espírito de Deus pode convencê-lo de que esta é a palavra do Senhor. Não está em mim isso. Não está em mim isso. Nós precisamos aprender a estudar de uma vez por todas a palavra de Deus da forma como Deus quer nos ensinar e não como nós achamos que devemos aprender. Que Deus abençoe a todos vocês e que bons bereanos. Os bereanos recebiam de bom grado a palavra, mas iam verificar se as coisas de fato eram assim. Façam isso, meus amados irmãos e irmãs, para que possam saber se de fato esta é ou não a palavra do Senhor. E as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Se esta que lhes fala é a voz de Cristo, se esta é a verdade, é Cristo falando aos vossos corações. Se não, descartem. Mas eu cuido, como Paulo, que tenho lhes dado a palavra do Senhor. Amém. Irmão Marcílio. Amém. Obrigado mais uma vez, irmão Rogério, pelo estudo que o senhor tem feito conosco aqui e colocado, tem se colocado disponível para poder empunhar essa espada aí à frente desse movimento aqui. E nós temos só a agradecer. Eu creio que todos os irmãos estão contentes e alegres aí. Estou vendo a manifestação no chat aí dos irmãos a respeito desses estudos e de outros que a gente já tem gravado no canal aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo. E se Deus quiser, semana que vem nós estamos de volta, ou a gente dá continuidade naquele Apocalipse 16:13, ou volta com outro tema. Um tema importante também, né, para poder colocar as pessoas em concordância com as coisas de Deus, né? Mais do que nunca. Está na sala com a gente o Márcio José, o Luiz Augusto, o Júnior Ramos, a Joana Batista. Irmãos, nós vamos fazer uma oração para encerrar. O irmão ora, o irmão Rogério, ou o Júnior Ramos, ou a Joana, ou o Luiz Augusto, aí se ele quiser fazer a oração de encerramento também, ele fez no início, ou eu mesmo. Se eu posso pedir, eu gostaria que o irmão Júnior orasse por nós. O irmão Júnior está aí na sala, não está? Tá?
Se o irmão Júnior puder ler, se sentir Tá. à vontade, orar por nós, irmão, tá bem? Estão me ouvindo, irmãos? Sim. Se o seu irmão puder falar um pouco mais alto, por favor. Eu acho que o microfone aqui está meio baixo. Ah, tá bom. Tá bom, Melhorou? eu dei uma aumentada aqui. Vamos orar, então. Pai maravilhoso, celestial, ouça nossa oração nesse instante, Pai. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos erros, as falhas que cometemos, e até mesmo as vezes que acreditamos em coisas, em algum momento, que não condizem realmente com a Tua palavra. Se nós não buscarmos de fato, diante de um estudo de discernimento, empenhados em conhecer, perguntando a Ti a Tua verdade, realmente nós acabaremos nos perdendo. Mas nós agradecemos, Pai, por mais um dia podermos nos reunir aqui e estudar a Tua palavra da forma que encontramos, Pai, o que é correto. Muito obrigado, meu Senhor, por esse dia, pelos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que ainda vão ouvir esse estudo, que possamos ser de fato servos Teus, Pai, e levar a Tua mensagem. E para isso, que nós possamos empenhar os nossos talentos, tudo que o Senhor tem nos dado, para levar essa mensagem tão poderosa, que é realmente, Pai, um tesouro para aqueles que recebem. Nós temos que louvar o Teu santo nome e agradecer. Pai amado, entregamos a nossa vida nas Suas mãos e pedimos, Pai, abençoa esse final de sábado, abençoa todos esses irmãos que estão aqui conosco, e abençoa essa semana, Pai, que se iniciará. Que possamos continuar levando a Tua mensagem. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. 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 Bom sábado a todos. Deus abençoe a todos. Se tem os irmãos na sala, se os irmãos quiserem se despedir aí, fazer uma colocação final aí, fiquem à vontade. Aqueles irmãos, me permita, tá, irmão Marcelo, aqueles irmãos que quiserem fazer pergunta, por favor, quando fechar o estudo, né? Por favor, não deixem de colocar a sua pergunta, se tiverem ali no chat depois, né? E dar o seu parecer, que ajuda para que outras pessoas possam alcançar também, se, né, os irmãos entendem que ela vem do céu, tá bem? Aqueles, obviamente, que não entendem que ela vem do céu, obviamente, estariam violentando sua consciência se tentarem levar adiante, né? Mas nós confiamos que temos ensinado um assim do Senhor. Deus seja com todos, muito grato pela paciência com que tem nos ouvido, sei que não é fácil. Um ósculo santo da parte de Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês, meus amados irmãos e irmãs. Amém, irmão Rogério, igualmente. Irmãos, Amém. fiquem todos com Deus, um bom final de sábado e até o próximo estudo, se assim o nosso amado Pai nos permitir. Fiquem todos com Deus. Amém.